41 as peças de cada um. Rafael ainda exibia o mesmo sorriso bobo que exibira o dia inteiro. Naquele dia nem mesmo o Luciano conseguiu tirá-lo do sério. Chegou em casa e encontrou a mãe e a cunhada que terminavam de pôr a mesa do jantar. Sorridente beijou o rosto das duas e cantarolando seguiu para o banheiro. Ouviu a mãe resmungar. Sacudiu a cabeça decidindo que não permitiria que ela lhe estragasse o humor. O jantar de ontem te fez muito bem. Você está com um sorriso radiante. Sussurrou Sofia enquanto jantavam. Por que você não compartilha a sua felicidade com a sua família? Perguntou Dona Eugênia o encarando, ignorando o olhar da nora. Salvo pelo gongo. Brincou ele se levantando ao ouvir a campainha soar. Vou atender a porta. Disse beijando o alto da cabeça da mãe. Celeste. Exclamou surpreso ao ver a moça. Boa noite, desculpe-me incomodá-lo na sua casa, mas não queria falar sobre isso na delegacia. Tudo bem, por favor, entra. Timidamente ela entrou, cumprimentando a família. Rafael a apresentou e Dona Eugênia solícita a convidou para jantar. Obrigada, eu gostaria apenas de falar com o Rafael. Espero você terminar de jantar. Respondeu constrangida o encarando. Você já jantou, querida? Perguntou Dona Eugênia, carinhosamente. Surpresos, Sofia e Rafael arquearam as sobrancelhas. Não, mas... Sem mais nem menos. Disse puxando-a para a cadeira. Eu vou pegar um prato. Se for algo confidencial ou pessoal, vocês podem conversar depois do jantar. Conhece o ditado popular, saco vazio não segura de pé. Rafael e Sofia entreolharam-se intrigados. Ambos viraram na direção de Celeste que estava corada. Perdoe-me, disse Sofia se levantando, mas eu já terminei e preciso ir à casa do pastor Tiago buscar minha mocinha. Foi um prazer conhecê-la, Celeste, seja bem-vinda ao nosso meio. Disse apertando a mão da moça. Oh, Sofia. Você pode me esperar alguns minutinhos? Eu preciso falar com a dona Rebeca. Disse Dona Eugênia voltando com um prato. Mais uma vez os dois franziram a testa. De repente a alegria de Rafael acabara e o apetite também. Dona Eugênia, eu realmente não quero jantar, deixa para uma próxima vez. Pode ser? Perguntou Celeste extremamente constrangida. Tudo bem, querida. A gente se vê outro momento. Eu vou me arrumar para sair com a Sofia. Mas pode ficar à vontade. Disse sorrindo. Ver se não assusta a moça. Sussurrou entre dentes no ouvido do filho. Sorrindo, ela tornou a empurrar a moça na cadeira, colocou o prato em sua mão e saiu rapidamente. Desculpe-me. Parece que estraguei a noite de vocês. Disse a moça ainda constrangida. Você não estragou nada. Não se preocupa com isso, por favor, sirva-se. A comida da minha mãe é razoavelmente boa. Disse em tom de brincadeira. Aconteceu alguma coisa com o Bernardo ou a Valentina? Perguntou enquanto ela se servia. Não. Eles estão bem e a Samara também a deixei se arrumando para ir trabalhar. Respondeu sorrindo. Parece que todo mundo percebe meu interesse por Samara, será que ela também? Pensou constrangido. O que me traz aqui é algo pessoal. O Bernardo me disse que você é de confiança e honesto. Disse-o olhando nos olhos, gostaria que você encontrasse duas pessoas para mim. Pessoas desaparecidas? Perguntou confuso. Não sei exatamente se estão desaparecidas ou mortas. O Isaac disse que você é filha de um dos amigos da Valentina e da mãe da Samara. De qual deles? De dois deles, na verdade. Sou filha da Sangue e do Robert, que era um dos 4 cavalheiros. Infelizmente não conheci meu pai, ele foi assassinado antes de eu nascer. E a sua mãe? Perguntou interessado. Samara disse que Albert dissera que todos estavam mortos, mas talvez ele mentira sobre isso também. Assassinada quando eu tinha 5 anos, na ocasião em que a Samara foi descoberta aqui, para ser mais exata. A Valentina descobriu que o Albert havia descoberto o paradeiro dela e estava mandando seus homens para cá. Disse pegando um papel do bolso. Você entenderá melhor ao ler isso aqui. Receoso, ele pegou o papel. Aquelas mulheres gostavam de uma carta. Enquanto Celeste comia, ele leu a carta. São Paulo, 7 de janeiro de 2003. Querida e amada filha. Minha vida, você sempre será minha vida. Infelizmente, se você estiver lendo essa carta,
significa que vocês foram descobertos. A essa altura você já sabe o porquê do plural, meu amor. Independente da idade que você tenha hoje, ouça com atenção. Faça exatamente o que o Adolf te disser para fazer. Eu imagino que não seja fácil, mas acredite-me, será o melhor. Eu te amo mais que tudo nessa vida. Mas infelizmente, por mais que amemos uma pessoa, há situações em que nos obriga a tomar decisões que nos afasta dela. Foi assim com o seu pai e agora comigo. Por mais que você seja a razão de nossas vidas, há outras pessoas que precisam de nós. Assim como eu estou arriscando tudo pela filha de uma amiga. Tenho certeza de que o Adolf arriscaria tudo por você. Não sei o que ele te contou, mas sei que foi o mínimo possível. Não que ele não confie em você. Isso é para te proteger. Estranho, eu sei. Mas eu não quero você envolvida com nada disso. Por isso o pedi para lhe dizer apenas o estritamente necessário. Se recorda que na primeira semana de dezembro uma mulher bonita e elegante veio aqui em casa e eu e Rosalina acabamos brigando com ela? O nome dela é Valentina. Éramos amigas inseparáveis. Digo éramos porque nos afastamos dela por achar que havia traído outra amiga querida. Por isso brigamos com ela daquele jeito. Espero sinceramente que você leve aquele episódio lamentável para sua vida e não se lembre de mim por ele, pois estou envergonhada de ter brigado daquela maneira na sua frente. A visita dela foi para nos alertar caso soubéssemos da filha dessa nossa amiga que ela traíra. A menina corria perigo. A Samara é 3 anos mais velha que você e, anos atrás a tiramos daqui às pressas porque ela corria perigo de vida e agora a descobriram. Para chegarmos até as pessoas que estão indo atrás dela, eu precisei fingir estar interessada em um homem. Ele é o braço direito do pai da Samara. Aquele asqueroso. É ele minha filha, aquele monstro miserável que quer matar a própria filha. Enfim, consegui descobrir a hora que eles estariam saindo. Junto com a Rosalina e a Valentina conseguimos colocar a polícia na cola deles. Foram todos presos. Uma vitória para nós. Porém minha filha, perdoe-me, mas assinei minha sentença de morte. Finalmente a Valentina conseguiu um jeito para que eu saia daqui. Tudo estava pronto para irmos embora, eu e você. Mas infelizmente, soube hoje pela manhã que o cara que eu enganei foi solto. Estou esperando a Valentina. Enquanto escrevo essa carta, sei que não tenho muito tempo. Estou orando a Deus por mais tempo com você e minhas amigas amadas. Mas, se porventura não conseguirmos sair daqui as duas, ela já sabe para onde te mandar, você estará a salvo com ele. Mas sei que o Albert continua a caçar a todos nós como animais. Ele só deixou a mim e Rosalina em paz, porque pensa que somos duas inúteis. Agora, Rosalina também se foi. Ela foi cuidar da Samara. Espero em Deus que um dia vocês duas possam se conhecer e serem verdadeiras amigas como as mães de vocês um dia foram. Quando isso acontecer, diga a ela que todos nós a amávamos imensamente. Eu te amo tanto, meu amor. Você é meu amor eterno, meu presente mais valioso, a recordação mais maravilhosa do amor da minha vida. Mamãe. Coração vermelho. Ela não conseguiu fugir contigo. Afirmou tenso. Ela assentiu. O Isaac me disse que a Valentina não sabia da sua existência. No entanto, sua mãe escreveu que ela iria te buscar. Comentou confuso e Celeste sorriu triste. Todos os amigos se afastaram dela depois do seu casamento com o Alberto. Na época eles já estavam livres da família Snow. Já haviam terminado suas faculdades e trabalhavam. Já eram independentes e livres. Pelo menos era o que eles pensavam. Concluiu abaixando a cabeça. Como assim? A família de alguma maneira os ameaçavam. Cobravam pela ajuda que haviam lhes dado? Não. Segundo o que eu soube, até o nascimento da Samara todos viviam felizes. Não sei por que, mas as coisas começaram a ficar estranhas depois do seu nascimento e com a morte da Alicia e do sogro as coisas ficaram ainda piores. A Valentina continuou próxima da Alicia. Sim. Por isso todos ficaram tão indignados quando ela se casou com o viúvo dias depois da morte da suposta melhor amiga. Se ela fez isso porque você a ajudou? Perguntou desconfiado. Eu comecei a ajudá-la, porque queria descobrir quem matou a minha mãe, e os amigos realmente acreditavam que ela havia traído a Alicia, no que foi tolice da parte deles. Se tivessem a procurado, teriam ajudado mais e talvez não tivessem morrido tantos. Como assim? A Samara foi a razão de Valentina se casar com Albert e até a menina sumir. Ela vivia em função dela. Só que os amigos não sabiam disso.
Porque haviam se afastado totalmente. Se eles estivessem juntos teriam feito mais e não perdido tempo atrás da pessoa errada. Se bem que isso deu a eles alguns anos de paz, como não desconfiavam do Alberto, estavam livres de qualquer represaria. Tudo estava bem até o atentado, quando voltaram a investigar e se tornaram impertinente. Então eles começaram a ter problemas reais com a família poderosa podre. O que deve tê-los feito desconfiar ainda mais da Valentina. Afinal, o Albert estava em coma. Refletiu Rafael. Exatamente. E o Adolf saiu um dia para o trabalho e nunca mais voltou. Meu pai foi morto na porta de casa. Com a morte do meu pai, o Adolf reapareceu, o que aparentemente deixou todos muito felizes. Mas ele não quis ficar. Foi apenas para confortar a minha mãe e sumiu novamente. Antes dele voltar a sumir, a convenceu a me proteger. Ela e Rosalina conseguiram me manter dentro de casa sem nunca sair de lá para lugar nenhum. Elas temiam que acontecesse alguma coisa comigo. No dia que o Luciano a matou, eu estava escondida em uma passagem secreta que meu pai fez antes de morrer. Era para nós duas estarmos lá. Mas ela disse que o homem a encontraria em qualquer lugar e que não poderia arriscar que ele me encontrasse com ela. Aquela era a única maneira de me proteger. Disse com lágrimas nos olhos. Gentilmente ele lhe ofereceu um lenço. Eu sinto muito. Sussurrou. Já faz muito tempo. Mas em minha memória é como se tivesse sido ontem. O Adolf foi um pai maravilhoso para mim. Me ensinou tudo o que sei e me ajudou a estudar. Ele me preparou para o dia que fossemos encontrados. Só que eu não estava lá no dia que isso aconteceu. Ele esperava que o Albert o encontrasse e o matasse? Sim. Ele tinha tudo preparado para o caso de ser achado. E no dia que isso aconteceu ele estava sozinho, eu não pude ajudá-lo. Na verdade, não sei se o plano deu ou não certo. Qual era o plano? Perguntou curioso. Ele vivia em um sítio, e construiu uma passagem subterrânea. A ideia era incendiar a casa e fugir pela passagem. Mas iriam procurar pelos corpos. Respondeu com desdém. Os gêmeos criaram um gás que, se pegasse fogo, transformava tudo o que as labaredas tocavam em cinza, inclusive o corpo humano. E por isso eles acreditam que o Adolf esteja morto. Infelizmente existe mesmo a possibilidade de ter dado errado e ele ter mesmo morrido. Esse gás existe mesmo? Perguntou duvidoso. Não mais. Respondeu aliviada. Depois que eu fui morar na casa do Albert, descobri que ele tem alguns químicos trabalhando na tentativa de reproduzir o gás, mas nenhum nunca chegou perto. Segundo o Adolf, os gêmeos eram muito desconfiados, principalmente o Wesley. Eles nunca confiaram a fórmula a ninguém, exceto aos amigos que não faziam ideia do que era aquilo. E como o Adolf tinha esse gás? O William produziu para todos eles antes de vir para cá. Você disse que queria que eu encontrasse duas pessoas. Uma delas obviamente é o Adolf e a outra? O Wesley. Segundo o Albert, ele está morto. Eu preciso ter certeza. Se eles estão vivos ou mortos, eu preciso saber para ficar em paz. O Adolf foi o único pai que eu conheci, e o Wesley, bem, quando eu comecei a cuidar da Valentina ela estava muito mal, e por várias vezes. Ela chamou em agonia por este amor da juventude. Ela já sofreu tanto que eu gostaria de que ele estivesse vivo. O Isaac não soube me explicar como você chegou até a Valentina. Eu não entrei em detalhes. Disse-o encarando. Ao contrário do que a minha mãe pediu, o Adolf nunca me escondeu nada. Ele me contou várias vezes a história de como cada um se conheceu, de como foram para São Paulo, do casamento e da morte da Alicia. Pelo menos o que ele sabia. Me contou de como descobriram de que o príncipe era um sapo e que a mãe da amiga deles era pior que a madrasta da Branca de Neve. Esse detalhe a minha mãe morreu sem saber. Disse suspirando. Conte-me, como ele morreu. Pediu mudando de assunto. Era para eu ter ido para casa naquele fim de semana. Mas eu tinha que terminar meu TCC. Não sei se por ser a mais jovem da sala os professores pegavam demais no meu pé e eu estava ansiosa para me livrar de tudo aquilo. Por isso não fui encontrá-lo. Eu soube pela TV da morte dele. Aparentemente um incêndio provocado pelo gás de origem desconhecida que o proprietário do local guardava em casa sem os cuidados adequados. Deixou a propriedade em ruína, não sendo capaz de detectar nem mesmo o DNA do proprietário. Eu sinto muito. Disse pela segunda vez naquela noite e também pela segunda vez lhe ofereceu um guardanapo. Aparentemente eles não sabiam da minha existência.
Pesquisei em todos os jornais. Eram unânimes ao dizer que ele era um homem solitário. Foi só aí que eu entendi o motivo da existência do gás não era apenas para simular uma morte. Era para não deixar vestígio do que eles não queriam que o Albert soubesse. Ele sempre me preparou para um dia estar sozinha, eu fiz tudo como ele disse. Só não fugi do país como ele queria. Eu soube por uma antiga professora que a esposa do rei das pedras preciosas estava precisando de uma enfermeira, eu me candidatei e estou aqui. Você gosta bastante dela, não é mesmo? Ela e o Bernardo, apesar de terem pais, são mais órfãos que eu. Talvez você me ache presunçosa e arrogante, mas eu fui mais feliz e amada do que aqueles dois. Não te acho presunçosa, eu compreendo, há crianças que têm os pais fisicamente, mas emocionalmente são órfãos. Disse sentindo um nó na garganta, pigareou. Tem uma coisa que não entendi. A Valentina disse não saber sobre você, mas sua mãe diz na carta que ela sabia. Como eu disse, minha mãe e Rosalina me esconderam. Mas ao perceber que nós corríamos perigo, ela falou com Valentina sobre mim. Só que no dia que o Luciano matou minha mãe, quando ela chegou na casa, eu já não estava mais lá. Quem te tirou de lá? O Adolf. Por isso que eu sei que foi o Luciano que matou a minha mãe. O Adolf quase o matou. Pena que quando ele chegou já era tarde para ela. Disse emocionada. E então, você pode me ajudar? Perguntou mudando de assunto. Estamos focados em pegar o Albert, mas se você puder esperar um pouco, sim, eu ajudo a procurá-los. Vamos descobrir o que aconteceu com eles. Sabe se o Adolf teve algum relacionamento sério, alguém com quem ele pudesse contar em um momento de crise? Não, quero dizer, na academia de polícia ele conheceu uma mulher e tiveram um romance. Mas quando Albert começou a caçar os amigos da falecida esposa, ela sumiu e ele nunca mais soube dela. Algumas vezes depois de algumas doses de tequila ele chorava e dizia que o Albert a havia matado, mas sóbrio, ele nunca tocava no assunto. Entendo. Como vocês conseguiram todo aquele material que entregou ao Isaac? Você tem conhecimento do que há naquela maleta? Perguntou intrigada. Ainda não. Aconteceram tantas coisas que ainda não mexemos nela. Disse pensativo, já deveriam ter feito isso. Se bem que o Isaac é capaz de estar analisando o conteúdo daquela maleta sem que eu ou o delegado tivéssemos conhecimento. Seu telefone vibrou na mesa, pegou displicentemente pensando ser a mãe. Era o delegado. Sim. Está acontecendo um incêndio no hospital Eric Martinelli. Pulou em pé. Estou indo. Respondeu desligando o celular. Depois continuamos. O hospital está pegando fogo. Ela arregalou os olhos levantando. Os dois saíram correndo. Rafael acelerou o máximo que pode. Que ela esteja bem. Deus a tem guardado e continuará a guardar. Que ela esteja bem. Deus é o nosso pastor e tem nos guiado pelas veredas difíceis. Que ela esteja bem. Deus afasta as labaredas daqueles que o temem e o amam, pensava freneticamente. Mal desligou o carro e saiu correndo. O que aconteceu? Perguntou ao delegado. Ainda não sabemos. O que sabemos é que foi criminoso. O fogo começou no mesmo instante em vários pontos estratégicos. E a Samara? Não está dentre os resgatados, nem ela, nem Hector Demetriou. Disse cautelosamente. Já avisou a Açucena? Sim. Ela está orando pela amiga, mas segundo ela o pai está recebendo o que merece. Resmungou irritado. Eu vou entrar. Nem pensar. Você não é do corpo de bombeiros, além do mais nervoso do jeito que está. Só vai atrapalhar o trabalho dos profissionais. Eles vão encontrá-los. Deus ainda não te deu provas o suficiente de que nos ama e está conosco? Nervoso, Rafael passou as mãos na cabeça. No delegado estava certo. Poderia atrapalhar mais do que ajudar. Então o que ele faria? Sentaria e esperaria?